Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 16 de fevereiro de 2022. Startup lança ferramenta que calcula a expectativa de vida com base na profissão. Os arquitetos ocupam o primeiro lugar em um ranking que mede a probabilidade de profissionais das mais diversas áreas tirarem a própria vida. A causa da morte também cresceu 96% entre professores nos últimos 5 anos. Já as nutricionistas por volta dos 30 anos têm 3 vezes mais chance de morrer de câncer de mama do que as demais mulheres brasileiras da mesma idade. As informações são da ASUS, startup do setor de seguros com sede em Belo Horizonte, MG. A companhia desenvolveu uma calculadora online capaz de mapear a incidência de doenças graves e de estimar a expectativa de vida dos brasileiros, cruzando dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e dados do TGov.br com informações de idade, sexo, profissão e município de residência, de acordo com a base histórica de mortes da população entre 2014 e 2019. Para precificar o seguro de vida é importante entender as principais causas de morte de profissionais de cada setor, idade e lugar no país. Após analisar mais de 7 milhões de óbitos para nos ajudar nas análises, decidimos disponibilizar esses dados de uma forma fácil e gratuita para as pessoas que tiverem interesse, diz Bernardo Ribeiro, cofundador da Insurtech. O simulador tem 3 campos para preenchimento: idade, sexo de nascimento e profissão. Depois do preenchimento, a plataforma indica a expectativa de vida segundo o IBGE e a incidência de doenças graves em pessoas com as mesmas características. Ao buscar pelo perfil 29 anos, homem e publicitário, por exemplo, a ferramenta aponta para uma expectativa de vida de 75,8 anos e revela, ainda, as doenças que mais matam esses grupos de pessoas: infarto agudo 9,63% dos casos, pneumonia 3,1% e câncer de pulmão 3,4%. De acordo com a startup, o conhecimento sobre as causas de mortes no país pode contribuir para a criação de políticas públicas e medidas preventivas. No caso dos professores, especula-se que os resultados estejam relacionados à frustração com a atividade docente. Para as nutricionistas, a hipótese baseia-se em dietas exageradas ou focadas em alimentos ricos em estrogênio, composto que estimula o crescimento das células da mama, podendo aumentar a possibilidade de desenvolvimento de câncer. Criada há cerca de 1 ano, a ASUS tem R$600 milhões em coberturas de seguro de vida e captou R$12,5 milhões em outubro, com investimentos de Kasek, Maia e Propel. A calculadora está disponível para o público no site da Insurtech. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a expectativa de vida, na pergunta 70, que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos, quando estes morrem. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre.
os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja, por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento dele cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, ou que acidentalmente se desconjuntou, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Num aparelho elétrico temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno, o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como que pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, nem no mesmo indivíduo, ao longo do tempo, nem entre os indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. Balneário Gaivota, 16 de fevereiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.